Sejam bem-vindos ao estúdio da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didicast, é do zero, 17º episódio. Vamos falar sobre aprenda a lidar com você, né? A gente sempre fala de três esferas, que são corpo, a mente ligada com a alma e o seu espírito. Então, nessa a gente vai falar muito sobre a mente, né? Para aprender a lidar com você, mas também vamos falar do espírito e do corpo juntos. Vamos agradecer primeiramente o nosso principal patrocinador, que é o Papai do Céu, né? A Isolar, que faz o isolamento acústico aqui, é o Shopping Parque da cidade, a Pocket Studio e a Ilha Máquinas de Café. Estamos hoje com um convidado ilustre aqui, Luciano Veloso. Ele é mentor, palestrante, ajuda as pessoas a superarem seus desafios e concluírem as metas, conhecendo mais sobre elas mesmas. Luciano, muito bem-vindo aqui, obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma energia super forte, a gente sente isso falando junto. E a gente vai falar sempre, agora apresentar, né? Você se apresentar, depois a gente tem uma parte que é o Lasca o Bambu, que é com carinho no convidado, né? Uma coisa tranquila, que é o quadro Lasca o Bambu no final, mas a gente deixa a palavra com você, seja muito bem-vindo e vamos aí trazer o conhecimento para as pessoas aprenderem a lidar com elas mesmas, né? A palavra é sua. Ô Flávio, muito obrigado pela essa oportunidade, né? Eu acho, no meu ponto de vista, é muito importante, né? A gente levar essas informações para as pessoas. A gente vive num mundo que, em questão de informação significativa para as pessoas, não tem muito, né? Então, a informação que era para ir para as pessoas, ela é reduzida. Não chega. Não chega. Então, não vou entrar muito nesse ponto de vista, que tem algo que acaba atrapalhando esse processo, né? Mas eu vou falar sobre o potencial humano. Eu sou uma pessoa muito fanática pelo poder humano, mas o poder que está escondido, Flávio. Às vezes a gente não consegue entender o nosso potencial. E Sim. hoje, essas informações que eu vou falar, é como uma subida, é como a gente tivesse subido uma escada de entendimento para a gente chegar, para a gente ir esclarecendo o potencial que a gente tem e como que a gente pode usar isso no dia a dia, né? Eu sou palestrante, eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com coach. O processo básico do coach é sair de um estado de limitação para um estado de possibilidade. Tá. Agora, a base disso, Flávio, aprenda a lidar com você. Conheça o potencial aqui dentro. Conhece-te a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Tem uma frase até de Sócrates, conheça a ti mesmo. Então, a base de tudo, a base do conhecimento, a base da onde a gente quer chegar depende disso. Sim. O conhecer a ti mesmo, né? Aí eu posso fazer uma pergunta até para o pessoal que está enxergando, que está nos vendo aqui nesse podcast. Quem é você? É uma pergunta bastante significativa, né, Flávio? Quem é você? O que é você? Se você for fazer essa pergunta para as pessoas, eles não sabem. Às vezes, a maioria não sabe dizer. Vai falar o que trabalha, né? O que é você? A pessoa vai falar, eu sou eletricista, mecânico, eu sou engenheiro, médico. Isso é uma profissão. Mas o que é você? Ela não te define, né? Não define. Agora, quando você entende isso, entende essa pergunta, o que é você? Por exemplo, o que é você? Eu vou até responder. Você é esse momento. Esse momento. Esse instante é você. Independente da sua área de atuação profissional. Você é esse instante. Nesse instante é que define você. Daqui um segundo já não vai existir mais esse instante. Mas se você persistir nesse instante, vai dar uma somatória. Sim. Se você nesse instante você se acha incapaz, se nesse instante você se acha, eu sou um péssimo profissional, eu não estou prosperando porque o dinheiro é para os outros. Eu não vou dar em nada. Eu sou burro, eu sou incompetente. Hoje o dia vai ser ruim para mim. A minha vida não anda. Então, você definiu nesse instante o que você é. Putz. Por mais que você seja um
uma pessoa, vamos dizer assim, significativa na sua área, mas nesse instante te define. Pode ser que lá na frente você muda um pouco, mas a somatória vai te definir o que você é. Então a importância de você, assim, nesse instante, o que você é o que vai te dar força para você descobrir o potencial seu, para você começar a aumentar a sua percepção de vida e de mundo, né? Por isso que é importante aquela questão do orar e vigiar, né? Da mente, né? Exatamente. Você sempre controlar o que a sua mente fala, né? Orai e vigiai, porque se nesse instante você está limitado ou deficiente, né, no aumentar o seu potencial, você vai ser agarrado pelas forças negativas que já está embutido. Isso que é interessante, Flávio. Então, o ser humano tem um potencial. Por ele não saber definir quem é ele, o que ele vai fazer? Ele vai usar esse potencial que eu ainda vou falar dele, Sim. Ele vai somatizar para ele negativo. Ele vai juntando em cima do outro, vai meio que solidificando aquela ideia naquele instante, com outro instante, com outro instante, com outro instante, e acaba virando uma verdade. Exatamente. Então ele já está usando o potencial. O ser humano é um ser incrível, com um potencial incrível, mas ele não está sabendo o potencial dele, então o que ele vai fazer? Ele vai somatizar o negativo para ele. Então hoje a gente vê a sociedade, uma sociedade com mais de 95% de pessoas com limitações. Quem entende um pouco, tem essa percepção de quem ela é, ela progride, ela avança, ela cria. Então o resto fica naquela mediano, né? Porque ele não soube usar o potencial que já está dentro dele para colocar em evidência realmente o que ele é. Naquele instante, para frente, ó, eu vou ser um homem próspero, eu vou ser rico, eu vou ser saudável, eu vou manter o meu peso, sabe? Aquela coisa positiva que vai definindo você. Eu sou vai forte, criando... eu tenho um corpo saudável, você falar isso para você mesmo. Né? Exatamente. Aí você começa também a ver o mundo de maneira diferente. Você não fica vendo o mundo como o caos. Você vê o mundo com problemas, né? Inclusive já foi falado há milênios atrás. Não opor ao mal, porque o mal é uma referência para você fazer o quê? O mal está ali, então eu não quero o mal para mim. Quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem, então, mas você tem uma referência do mal, aí você vai praticar o bem, que seria uma das facetas do bem, é você achar o seu potencial para você ter uma vida plena, né? E por que essas informações, esse segredo fica... tem o livro, até o segredo, mas essa questão de você conseguir emanar essa energia e fazer ela acontecer é muito mais fácil no negativo do que no positivo. As pessoas tendem a acreditar numa coisa como essa, né? Falar, minha vida tá ruim, minha vida não presta, não sei o quê, eu sou burro. Por que as pessoas têm essa tendência sempre a falar mal dela mesma? Eu sei que na neurociência, quando você fala, você pensa, ou você vai falar alguma coisa, você já falou 3 vezes para você no seu cérebro, né? Então você fala, você ouve umas 4 vezes, por isso que reforça tanto o que você acredita. Mas por que tem essa tendência sempre no negativo, a ser tão forte assim? Então, há milênios atrás, todo esse potencial que é a realidade do ser humano, ele foi oculto do ser humano, né? E as pessoas, o que aconteceu? Todo esse potencial humano foi programando o ser humano aos poucos, o ser humano foi programado aos poucos, depois de geração em geração vem vindo essa codependência familiar. Então, a gente percebe que tudo que acontece com o ser humano acontece a nível familiar. Tá. Ou a gente pode entender que, por exemplo, lá em Roma, a degradação de Roma e de muitas outras nações foi a decadência familiar. A decadência, por quê? Porque foi programado uma decadência familiar para que os seres humanos não pudessem enxergar o potencial que ele tem, para eles serem programados e serem controlados. Se você não controla, se você não sabe o seu potencial e aonde você quer chegar, alguém vai determinar para você. Sim. Se você não sabe, então eu vou determinar para você onde que você vai chegar, mas do jeito que eu quero, para o meu usufruto. Do jeito que vai me beneficiar, não? Exatamente. Então isso aí vem vindo de milênios, a nível familiar, codependência. Então, eu vou falar
falar um pouco mais sobre isso, mas o correto é você quebrar essa codependência e você ressignificar essas programações que são crenças, como a gente acabou de falar. Nesse exato momento que você está, tem uma crença ali. Sim. Que se coloca para você, ô filho, você caiu lá, o pai vai lá, pega aquela criança, tadinho, poxa, é como que a criança se sentisse incapaz. Hoje tem um sistema de educação, você caiu, ó, levanta, você vai conseguir. Você vai conseguir levantar. Então, ou então o pai chega no filho, ó, filho, o seu irmão é melhor que você, ó, você é burro, você não vai, você não tem jeito. Ou fala para a filha, filho, você não vai dar em nada, você sabe aquelas conversas. Já gera uma crença ela tem aquela pessoa como uma pessoa de relevância para então, ela. Né? Respondendo essa pergunta, isso vem já de muito tempo atrás. Esse programa de negatividade do ser humano que vem de família em família e hoje se criou. O ser humano ele tem um potencial como o médico psiquiatra Carlos Jung, né, ele fala sobre o coletivo, né? Sim. Você acaba criando, o ser humano ele tem tanto potencial, ele não sabe, mas ele cria os seus filhos com uma consciência energéticos, plasmados e fica nesse coletivo. Então, tudo isso que você criou de você está no coletivo. E esses filhos que você criou, eles vão alimentar de quem? De quem criou. O seu filho, ele depende de você, não depende, Flávio, de repente, né? Sim. Você vai cuidar dele, tal. Esses filhos que você cria mentalmente, você plasmou coletivo. São filhos também. São filhos. Aí eles vão... Esses pensamentos. Eles não vão alimentar, ó, daquele fulano, eles vão alimentar de você. Eles vão vir para você. E qual é o alimento deles? A negatividade, toda aquela incompetência que você criou aquele seu filho. Vamos dizer assim, daquela energia, né? Ele precisa de alimento, ele volta ali para pegar mais. Exatamente. O Albert Einstein, ele tem uma frase muito legal, que é uma base de entendimento. O homem, ele é tudo aquilo que ele ignora. Então, tudo aquilo que o homem ignora é uma verdade para ele. Então, consequentemente... É para se pensar, né? Consequentemente, o seu universo é do tamanho do seu saber. Então, tem tudo a ver com esse começo de bate-papo nosso. Quando você ignora as coisas, o que é ignorar? Você não dá atenção e você já tem algo já definido para você, fala assim, ó, não, isso não vale nada, isso é conversa. Então, tudo que você ignora, você fecha para o conhecimento. Tudo que eu ignoro, eu deixo de aprender. Deixo de aprender. Então, isso vai dar um resultado no seu conhecimento geral. O seu universo de conhecimento vai ser pequenininho. Então, você se resume numa coisa, num programa que foi colocado para você. Por que você ignora? Porque você já tem uma verdade definida que você criou nos programas que foram passados para você. Sim, você tem aquilo como verdade absoluta e Exatamente. não aceita outro tipo de informação. Quando eu falo... E aí eu deixo de aprender. Quando eu falo com uma pessoa nos meus treinamentos, você tem um potencial incrível. A pessoa fala, onde que está esse potencial? Porque ele já tem um programa de que ele não tem potencial. Entendi. Então ele já está usando sem saber o potencial que ele tem, mas ele não entende, somatizando o negativo para ele. Então ele não consegue enxergar um futuro brilhante para ele. É por isso que esse processo de treinamento, que é uma ferramenta maravilhosa, o coach, para você sair dessa limitação que você tem que ter um autoconhecimento. Se você não tem um autoconhecimento de você, do seu potencial, se você está se limitando ou limitado naquelas crenças que já vêm já de gerações das gerações, como é que você vai para um estado de possibilidade se você se acha um incompetente, um burro, um inútil? É sempre você se colocar numa posição de aprendiz, né? Exatamente. Que nem, por exemplo, que eu gosto falando do coach, né? Eu também tenho formação em coach, mas também trabalho muito a questão de ser mentor, né? Eu acho que o coach não interfere tanto no mapa como a psicologia diz, né? O mentor já interfere mais, é um caso mais
que a gente vê assim de interferir para poder fazer a pessoa movimentar, porque às vezes ela não consegue avançar. Por que você acha que as pessoas, essa questão das pessoas falarem mal de coach, isso faz com que ela também crie um bloqueio de aprendizado com isso, né? Porque ela deixa de aprender, né? Como em toda profissão tem gente boa e gente ruim, no coach vai ter, na informática vai ter, no inglês ou qualquer outra área vai ter, né? Isso é um processo ruim, né? Que criaram, que as pessoas começam a não acreditar no benefício que o coach traz, porque traz muito benefício. Exatamente. É por falta de não saber o processo, de não saber. E também, o que acontece? De repente, pessoas que estão na mídia, que de repente nem fala sobre coach, ele fala sobre assuntos gerais, espiritualidade, mescla um pouco as coisas. Então eles são taxados de coach. Então, são taxados, né? A pessoa põe lá, essa coach, né? E, na verdade, a pessoa vê uma pessoa falar umas coisas que não tem nada a ver com o processo do coach. O coach é um processo de desenvolvimento. De treinamento, né? O coach é o treinador. A base do coach, o que é? Perguntas. Se a gente for pensar lá no passado, quem que era um grande coach? Jesus, né? Sim. Jesus, ele sabia fazer ilustrações, fazer perguntas. Parábolas. Aquelas perguntas vai fazer você tirar de dentro de você as respostas. Então, o coach é ajudar você a tirar as respostas de dentro de você. E você, 60%, no meu ponto de vista, o coach, o processo de coach, 60% é autoconhecimento. Você tem que se conhecer para depois você chegar onde você quer. Então, por falta das pessoas comentarem negativamente, eu acho que isso é muito errado, porque é você falar o que você não sabe, né? Sim. E acaba prejudicando muitos grandes profissionais na área de educação, de transformação, se torna uma coisa pequena e não Isso acaba sendo até uma barreira para a transformação das pessoas, que me parece até uma questão, vamos dizer assim, na parte espiritual do próprio inimigo, né? Que é a sombra, né? O Satanás, o capiroto mesmo, né? De fazer uma coisa para você, vamos falar mal disso, porque isso aí transforma as pessoas, e aí vai ter um monte de gente que não vai querer nem experimentar ou nem conhecer isso, porque não vai se libertar. Então vou manter ele na prisão, na venda, lá na cela da mente dela, para ela não poder evoluir. Me parece muito isso. Ô Flávio, agora eu vou entrar numa área aqui muito legal, que tem tudo a ver com isso. Eu vou falar sobre a nossa origem, que é muito interessante saber, é como que um despertar por potencial humano. A gente está numa esfera que é a Terra, grandiosa, bonita, maravilhosa. Você vê no satélite uma esfera azul bonita, uma coisa maravilhosa é a Terra. Autossuficiente, ela se cuida, ela se restaura sozinha, uma máquina perfeita com uma proteção para asteroides, uma coisa maravilhosa que outros planetas não têm. Planeta, você vê as crateras, com a Lua cheia de crateras. Né? Então, a Terra é um planeta maravilhoso. Né? Um asteroide no meio da atmosfera já começa a Essa queimar. Terra, Flávio, ela está num sistema solar do Sol. Cabe mais ou menos 1 milhão de terra dentro do Sol. Eu não me lembro, eu acho que imenso, é isso mesmo, exatamente. E esse sistema solar com 9 planetas, mais o Sol, ela está em movimento. Então, tudo no universo é movimento. Ela está num dos braços da nossa Via Láctea. Tudo é movimento, né? A nossa Via Láctea, para você atravessar ela na velocidade da luz, que é mais de 300 mil quilômetros por segundo, uma coisa fantástica, 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo ela já percorreu 300 mil quilômetros. É aproximadamente 100 mil anos 100 mil anos na velocidade da luz. 100 mil anos. E a nossa Via Láctea ela é uma galáxia média. Tem galáxias nesse conglomerado galáctico que cabe 5 Via Lácteas dentro. O nosso planeta, a nossa galáxia, ela tem 200 bilhões de planetas. Essa informação é importante para a gente ver a nossa origem. 200 bilhões de planetas. Se você colocar 8 bilhões de pessoas, uma pessoa em cada planeta da nossa Via Láctea, vai sobrar ainda 192 bilhões de planetas. A gente não consegue mensurar a grandiosidade que é a Via Láctea. Essa Via Láctea está separada das outras galáxias a distâncias colossais, anos-luz. E existe aproximadamente mais de 200 bilhões de galáxias
nesse conglomerado galáctico. Grandes pesquisadores, eles calculam, eles deduzam, devido às evidências, que existem outras centenas de conglomerados galácticos de bilhões de galáxias. Nossa. Então, a gente consegue entender o que eu sou nesse universo imenso. Então, aí começa o nosso entendimento da nossa origem. Em sânscrito, um avatar é um representante da divindade. Vieram muitos aqui, alguns, vamos dizer assim, mas eu vou citar um de grande importância que mudou o calendário da sociedade nossa, do nosso mundo, foi Jesus. Sim. Jesus foi um avatar. O que é um avatar? É um Deus que foi diminuído, ele veio com um propósito. E esse Deus, esse mesmo Jesus, ele falou assim, que o ser humano, essa raça humana, esse trabalho de consciência, de evolução que começou, tem a centelha divina dentro dele, né? Ele falou assim, ó, vocês foram feitos à imagem e semelhança tem o DNA divino de um Deus. Então a gente tem a essência divina. E quem falou isso não foi eu, não foi você, não foi ninguém. Foi um ser importante. Somos importantes, mas foi um Deus que falou isso aí. Uhum. Então ele falou assim, a mesma coisa que ele falou assim, ó, você aí, você tem dentro de você um embrião, a essência da divindade, o ser que criou tudo isso que você consegue deduzir como universo. Existe, além desse universo físico, universos que a gente não consegue enxergar, que tem o sistema de entendimento, não é como o nosso, mecânica, química e tal. É uma outra entendimento que a gente não consegue entender, como não chegou. É uma outra dimensão. É. Agora, um dos grandes inimigos de reconhecer esse potencial são aquelas pessoas que acham que o universo apareceu do nada. A própria física fala, se nada existia, como é que apareceu, por exemplo, esse conglomerado galáctico de 200 bilhões? Se nada existia, como é que começou isso? Se tudo precisa ter alguém para dar um início, um start, um começo. Exatamente. Então, a gente entende que quem criou isso foi um ser, não se sabe quem é, uma consciência elevadíssima, com poder imenso, que criou tudo isso aí. A gente entende que a energia, a matéria é energia concentrada. Sim. Imagine concentrar toda essa energia para criar essas... Vamos dizer, eu vou concentrar nesse conglomerado de 100 bilhões de galáxias. Quanta energia para concentrar tudo isso? E depois, vamos dizer assim, se nada existia, como é que essa energia foi criada para começar um processo, vamos dizer, inteligente, uma inteligência praticamente infinita para criar, depois soltar toda essa energia para começar a trabalhar o processo do universo, das galáxias, dos planetas e de todas as vidas que devem existir nesse universo infinito de coisas mecânicas, de coisas, no caso de matéria, né, de planetas, inclusive, sistemas solares. Se pegar com uma lupa mesmo, ficar olhando mais, ampliar mesmo, a gente vê que as nossas células são tudo separadas aqui, né? Exatamente. Você não vê elas próximas, a gente só vê próximo porque a gente não consegue ver o detalhe, né? Então, Flávio, eu falei sobre o macro, sobre essa coisa loucura que é o universo, que a gente não consegue nem dimensionar. Uhum. A gente não consegue nem sair do nosso sistema solar, da nossa esfera terrestre. A gente não consegue nem sair da nossa Terra. Como é que você vai entender um ser que criou essas 200 bilhões de galáxias ou mais? Nossa mente é pequena para entender isso aí, né? Agora, você começa a entender a grandiosidade do ser humano, macro, agora eu vou no micro. O nosso corpo tem 10 trilhões de células. As células é feito de átomos, né? O átomo, sim, se você quebrar o prótons e nêutrons, tem o quarks, depois tem as partículas menores. Então, para você criar um átomo, você tem que começar lá no pequenininho, entendeu? E somando. Quem fez isso foi esse ser. Então, se o corpo humano tem 10 trilhões de células, que já é um pouquinho maior, mas para você ver uma célula, você tira uma pelinha aqui,
num microscópio eletrônico de alta potência, você vai chegar lá no átomo. Se você quebrar o átomo no meio, cortar ele, o átomo é uma cidade em miniatura. Ali tem alimentação, tem esgoto, ele faz uma alimentação, ele tira a alimentação que não está servindo mais. E tem muitas funções, dezenas e milhares de funções. Agora, dentro do átomo, se você cortar, de acordo com um grande médico brasileiro, um professor de universidade, ele fez uma pesquisa e tem, não sei aprofundar nisso, mas dentro do núcleo do átomo, se você quebrar, tem 46 cromossomos. Cada cromossomo, em bits de informação, dentro do núcleo tem 46, mas eu vou falar sobre um cromossomo, né? Que é aquela linha que é toda enroladinha, mas mesmo assim ela tem um espaço gigantesco dentro dela. Então, cada cromossomo, você colocar em bits de informação, que cada letra tem como que tivesse 6 bits. Uma palavra completa tem a média de 6 palavras, 6 letras, né? Uhum. A, B ou G, qualquer coisa. Se você somar isso, a conta que foi feita, dá para você encher, um cromossomo dá para encher 4.000 em média, 4.000 livros de 500 páginas. 4.000 livros de 500 páginas? Se você pegar os 46 cromossomos que está dentro de um núcleo de uma célula que você não consegue enxergar, é 180.000 livros de 500 páginas, em média, mas que tipo de informação, Flávio? Informação técnica, informação sobre processos de ciência química para produzir aquela célula. Se for traduzir, então, de uma forma mais simples, eu falaria que todo mundo tem a grandiosidade dentro da gente mesmo. Né? O que é um macro, está no micro, mas está dentro da gente. Agora, o que tem disso aí? Se num átomo, se numa célula tem equivalente a 180.000 livros de 500 páginas, a gente consegue deduzir 10 trilhões de células que tem o nosso corpo. Quanta informação que tem? Por exemplo, o nosso corpo, tem um códex ali. Ele é autossustentável. Se você come o alimento, se você vê o corpo humano por dentro, uma máquina de carne, mas o processo da inteligência que está aí dentro, né? Por isso que eu particularmente acredito numa fonte criadora, que é infinitamente a complexidade. Isso sem falar do cérebro, né? Que ele é capaz de fazer. 400 bilhões de bits de informação por segundo no nosso cérebro. Então, nos estudos mais avançados, Flávio, o átomo tem prótons, nêutrons e é como se fossem esferinhas, né? Mas isso não existe, isso é só um desenho, é uma simbologia que não é realidade. A realidade é que o elétron é como se fosse uma nuvem em volta do prótons e nêutrons, né? Que é a base, o elétron é a base da matéria, né? Então, existe uma possibilidade, de acordo com a possibilidade, por exemplo, o experimento da dupla fenda, de acordo com você como observador, você vai ver o quê? Você vai ver, quando você observa um elétron, ele deixa de ser uma onda e passa a ser matéria. O observador interfere na matéria. Na matéria, ele interfere na energia e é como que você sonhasse com uma possibilidade, né? Você determinou, você colapsou uma função, possibilidade. E aquilo que era uma possibilidade, que era ondas de possibilidade, energia, se une. É como que você plasmasse o início de um processo da matéria. É como você vê, você como observador, você vai ver lá do experimento. Então, quando é como que o elétron identificasse, quando no experimento está passando o elétron na dupla fenda, ele passa e transfere ali matéria, passa ali energia, ondas, fechos que representam ondas. Quando colocou um observador, que é uma câmera para observar, ele entendeu que tem alguém me observando. Eu, observador, criador da possibilidade, o ser humano, que tem essência divina dentro dele. Uhum. Então é como Deus estivesse também observando, porque nós somos partícula disso que estamos unidos.
Então, quando você olha, você colapsa a função de onda, passa a ser matéria. Você deu um processo de uma criação, que já está no processo de andamento. Então, Então é mais ou menos que você, vamos dizer que a pessoa está doente no hospital, alguma coisa, você vai lá, põe a mão, observa ela, ou quer, ou deseja bem para alguém, ou da mesma forma mal, né? Quando você deseja, isso também cria um colapso de onda que vai atingir exatamente. Inclusive, depois a gente pode falar, uma coisa, até a gente conversou junto sobre Emoto, né? Sobre a molécula Sim. da água. Ou então aquele experimento do feijão que você colocou, que foi perfeito. Sim, sim. Entendeu? Você põe o feijãozinho com água, a mesma quantidade de água, tudo igualzinho. Uma você fala assim, você vai crescer, você vai ficar bonita, você vai Já prosperar. pensou, ó lá, põe uma energia lá Que e o outro não põe nada. E toda a energia tem uma informação. Isso é uma informação e a semente vai codificar aquela informação e vai produzir aquilo que você quis para ela. E quando uma semente você deixa aleatória, ela vai demorar, ou nem vai brotar, porque ali não é o processo natural dela. Você viu como que você desejar, como você, o potencial que você tem de criação, de mudar as coisas, mudar um objetivo, criou um processo? Eu coloquei isso aí porque é uma forma, as pessoas têm dificuldade de acreditar, por exemplo, se eu falar no Wi-Fi, todo mundo sabe que existe, mas se eu falar que você está vendo o Wi-Fi, você não vê, mas você sabe que existe. Uhum. Agora, aqui, por exemplo, as pessoas têm mais facilidade de acreditar no tangível, né? Então, essa é uma forma tangível de mostrar que você tem a energia em você e você consegue interferir no processo. Tanto é que aquele feijãozinho, em 2, 3 dias, já estava crescendo demais. O outro demorou 8 dias para começar. E eu ainda cheguei nele e falei no feijão, vamos crescer aí, queridinho? Aí ele que deu um Aí start. que ele resolveu brotar. Mas é importante isso, né? A gente colocar energia. Você vai lá colocar a mão sobre os seus negócios, colocar a mão sobre os seus filhos, né? Sobre a sua família, sobre a sua conta bancária mesmo, que seja. Né? Uma coisa, mas não vai crescer assim, não vai crescer. Lógico, se não fizer nada, né? Sem ação não tem reação. Mas também você tem que colocar a sua energia ali, né? O foco. E esse bate-papo, mais evoluindo depois lá na frente, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, voltando um pouquinho no raciocínio sobre as 10 trilhões de células, então a gente consegue ver, Flávio, o potencial imenso que é o ser humano. Então, se você imaginar que esse ser, se você perguntar para o ser humano, para o cientista, você consegue produzir uma gota d'água, o ser humano não vai ter a inteligência e o conhecimento suficiente ainda para fazer isso. Por exemplo, a inteligência, a própria inteligência artificial, por que ela nunca vai tomar consciência de si? Por isso que uma máquina, um robô nunca vai ter a consciência de quem ele é. Por quê? Dentro dessa máquina biológica que eu falei só tudo esse complexo da máquina que eu falei sobre o átomo, é tudo sobre a máquina biológica humana, o processo humano de, por exemplo, essa inteligência, toda essa infinita inteligência que tem no cromossomo, que está em todo o corpo. Quando você faz um corte, ele se cura sozinho. Então, todo o processo de cura, qualquer coisa que você faz, um remédio é para remediar, ou então um tratamento, são estímulos para o próprio corpo se curar, porque a cura quem faz é o próprio corpo. E quem produziu o corpo, a gente pode assim deduzir, ou então dar o crédito para quem produziu o corpo, que é Deus, né? Sim. Essa essência infinita que ninguém sabe muito quem é esse ser, mas um pouco que ele deixou aqui de conhecimento para a gente entender, a gente sabe que ele é um ser infinito. Então, o crédito de todo o processo de cura e transformação é Deus, porque na realidade é ele que criou o cosmos, com tudo infinito, gigantesco que é o cosmos, e também a parte infinita do micro que somos nós, que eu acabei de falar. Sim. Nós temos 10 trilhões de células com uma infinita informação dentro de nós. Então, o que a gente já começa a entender? O potencial humano, Flávio, olha que legal. A pessoa que está ouvindo lá, ele começa a entender o quê? Poxa, eu tenho potencial. Agora, eu vou falar uma coisa super legal. Eu vou começar com 3, 4 cientistas que eu vou citar aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui, são os nomes meio chatinhos, né?
Ramanujan. Ramanujan foi um matemático. Ele fala sobre registros acásticos. Aí já os cientistas já tentando entender essas quatro, mas tem muito mais pessoas, né? Por exemplo, Ramanujan, ele nasceu na Índia, numa família pobre, miserável, não tinha cultura, ele tinha o estudo básico dele. Na Índia, um país pobre, não tinha informação. Quando, recentemente, que é considerado, não sei afirmar certeza, Sai Baba, quando ele veio para transformar, né? Ele gastou bilhões e bilhões na transformação da Índia, pelo menos no local ali dele. E o Instituto Sai Baba tem no mundo inteiro. Mas qual o potencial que ele foi? Levar água para milhões de pessoas, para milhares de cidades, aldeias. Ele instituiu escolas, universidades, conglomerados de hospitais, para cuidar da essência principal, que é o ser humano, para o ser humano entender quem ele é e para educar as crianças para saber quem a criança é. Por isso que essas forças hoje, só vou entrar um pouquinho só para você entender como é que é. Essas forças que a gente pode chamar de escuras, negras, o que elas querem fazer? Impedir que isso aconteça. Por isso que elas querem reduzir o ser humano no quê? Na miséria da intelectualidade, miséria física, da pobreza. Eles querem extirpar crianças, por quê? Qual o objetivo? Esse mestre Jesus falou uma coisa muito legal, ó, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino, esse universo que esse Deus criou, pertence a elas também. E se você quiser participar de todo esse processo gigantesco que é o universo e você fazer parte, é como que na tábua de esmeralda, Hermes Trismegisto falou, o em cima é embaixo, o embaixo é em cima, essa união mais fraterna, depende muito da transformação da raça humana. E essas forças que são vão querer que isso articuladas não aconteça, por esses articuladores no mundo todo, quer impedir a educação, quer jogar a pessoa na miséria para a pessoa não entender não quem realmente ela é. Lembra que eu falei lá no comecinho? Se você não sabe quem você é, alguém vai definir o que você é e vai usar você. Então por isso que tem as forças impedindo de transformar você e de mostrar para você que você é um ignorante. Por isso que às vezes uma família que já vem de geração em geração foi inculcado, programado em você. Aí você passa para o seu filho, ô filho, riqueza é só para os outros. Você nasceu rico, então você vai ser pobre. Não vai empreender, não. Você sabe, você vai te limitando. Por quê? Faz parte de um processo dessas forças para deixar você ignorante. Mas aqui, qual é o meu objetivo? É mostrar o potencial humano. Ramanujan, o que aconteceu? Ele sabia matemática. Ramanujan, ele definiu teoremas das funções modulares, sem ter universidade, sem ter nada. E hoje, essas equações, essas funções, são estudadas a questão da relatividade e da mecânica quântica. É tão avançado, isso foi em 1904, eu acho, mais ou menos isso. Agora, o incrível, aí que vai entrar uma coisa fantástica desse e mais três que eu vou falar. Como é que ele conseguiu essa informação? Sim. Na cabeça dele, ele falou assim, ó, a deusa Nagamiri, Namagiri, que é uma deusa hindu, devido a ele estar naquele sistema religioso, que ele nasceu naquilo ali, então, na verdade, ele deduziu que aquela informação veio dessa deusa. A deusa representa a inteligência universal de um dos deuses deles também, chamado Brahma, que representa essa inteligência infinita desses seres, desses deuses. Mas é mais ou menos isso, essa deusa Namagiri. Então, na realidade, como é que ele recebeu isso? Veio para ele, caiu, por isso que eu falei dos registros akáshicos. Akash, em sânscrito, quer dizer céu, registro do céu. Registro akáshico são registros que vêm do céu, em momentos definidos e certos para você. Agora, a gente vai falar um pouco sobre qual é esse momento
de acordo com o estudo científico das universidades. Quem foi o outro? Foi Einstein. Relatividade. Todo esse processo que ele criou da relatividade, ele fez num sonho. Albert Einstein, ele não conseguia entender o que ele fazia, o Einstein. Ele sonhava, ele sentava ali e ficava sonhando com aquelas informações. As informações vinham para ele. Ele terminava a informação pelo sonho. De forma prática, se a pessoa quiser fazer isso, ela pode pensar no assunto e dormir, né? Exatamente. E depois eu vou definir, a gente vai falar um pouco mais. Quem foi o outro? Querolei. Querolei foi ele no sonho ele viu a molécula de benzeno como uma cobra correndo atrás do rabo dela, que é a molécula do benzeno. Outro, Dmitri, foi um químico russo. Ele viu no sonho, isso é fantástico, toda a tabela periódica, do jeito que é hoje, que se é usada hoje, ele viu no sonho. Dmitri, a tabela periódica, ele não conseguia definir, lá no sonho, ele começou a pensar naquela tabela lá e veio para ela. Da onde? Registros acásticos, que quer dizer o quê? A inteligência não é na inteligência do coletivo humano, do coletivo universal, da inteligência de Deus. O chamado prana, que se costuma falar muito, que é essa energia, o vácuo quântico, a inteligência de Deus, é como que a inteligência de Deus tivesse espalhado e você conseguisse acessar, porque lembra que eu vou falar ainda que a energia é impregnada, é como que a energia, essa informação ficasse ali, e o ser humano, que é a essência divina, consegue pela junção da máquina biológica e mais a consciência, utilizando a pineal, que é uma das 3 glândulas importantes que temos, hipotálamo, hipófise pineal, que é como que você juntasse isso, abrisse o campo para pegar, se temos 400 bilhões de bits por segundo, o nosso lado consciente é 2.000 bits só, o restante, que é criação, é a conexão com o universo, com o inconsciente, tem tudo a ver com a pineal. A pineal ela já te joga para esse campo de possibilidades infinitas e você se conecta com esse campo dos registros acásticos. De forma prática, como que a pessoa consegue fazer para acessar esses registros acásticos? Ela precisa fazer alguma coisa especial? Ou, no caso, igual eu falei, pensar nisso antes de dormir? Como que a pessoa, de forma prática? Perfeita essa pergunta, Flávio, que eu vou responder aqui num laboratório que faz um laboratório, que é uma universidade, né? Ele faz, qual o experimento que ele faz? Magnetoencefalografia. O que é isso? Magnetoencefalografia. Magnetoencefalografia. Você entra, fica lá no Novo México, uma universidade, você entra numa máquina. Ela vai fazer o quê? Ela vai ver as suas ondas cerebrais, frequência. Então, você entra nessa máquina, o que acontece? A pessoa que está fazendo, o cientista que está fazendo o processo de estudo, aquela pessoa que está lá nessa máquina, ela fala assim, abre o olho, vira os olhos, aí começa ali aparecer na tela, lá do IHM, lá do equipamento, frequências. Abre a boca, pensa numa coisa, pensa noutra, então começa a ver as frequências normais, umas menorzinhas, outras maiores. Tá. Perfeito. Aí agora vai responder a sua pergunta. Aí ele falou assim, agora você vai sentar, respirar fundo, fecha os olhos e relaxa. Aí aquela frequência que era normal começou a ficar bem pequenininha. Depois fez o quê? Ondas alfa. Então é nesse momento que você está em silêncio que você recebe esses registros acásticos. É onde Einstein, Querolei, Dmitri fazia isso. Então numa meditação, num relaxamento, isso ajuda. Perfeito. É nesse momento que você acessa os registros e acessa pela pineal, pelo inconsciente, esses processos grandiosos que é essa coisa fabulosa que é o ser humano. Por isso que eu falo, o ser humano é um ser incrível. Quando você sabe esse potencial, poxa, você vai mudar toda uma trajetória de vida, Flávio, que você já teve, umas programações. Aí você vai procurar ajuda, ó. Eu sou mais do que isso. Eu vou mudar, eu vou fazer uma reprogramação em mim. Mas para fazer isso, você precisa entender
E absorver que você é mais que isso. Né? Exatamente. Quem é você de verdade. Né? Então, as ondas alfa é a onda onde você está na sua vigília agora e você está saindo para um processo de um sono, vamos dizer assim, é onde você tem acesso. É quando você, por exemplo, a gente conversando, quando a gente conversa e você sai da vigília, que vai responder também, você sai dessa vigília e vai para uma meditação interior. Sim. Você vai começar a vibrar a cabeça, você sente vibração, porque você está no estado, saindo de um estado consciente para um estado mais elevado, de um processo mais profundo, onde você tem acesso a informações, a sonhos complexos. E aí que vai vir essa intuição, né? E a intuição. Tudo isso aqui, esses registros da Kátia, assim como esse Ramanujan, não foi foi um registro de informações que ele entendeu captar. Que foi, talvez, por uma deusa, ou não sei também, não posso afirmar nada, né, que a gente pode afirmar, mas ele recebeu, assim como pessoas mais no nosso tempo. Por exemplo, Steve Jobs, né? Sim. Ele também, o que aconteceu? Quando ele estava quando ele estava lá no computador ainda, aquela caixona, todas aquelas coisas, inclusive o local onde fica a Apple é chamado pandeiro, né? É um local redondo, como se fosse um disco voador ali. Ah, não sabia disso. É um negócio redondo, com uma super avançado o projeto ali. Ele teve num sonho isso aí. E ele viu também todo esse projeto arcaico que era antigamente. Ele pensou, poxa, eu vou produzir tudo isso dentro de um equipamento pequeno que vai caber na minha mão. E hoje a gente tem. Então ele acessou também essas informações. Como fazer? Ele acessou o processo, mas a inteligência ele acessou e ele tinha uma certa inteligência. Conforme ele foi trabalhando, meditando, trabalhando, ele tinha uma pegada de espiritualidade muito ele grande. Também ele tinha um negócio de baixar a densidade dele, não comia carne, não comia não sei o quê. Exatamente. Até meio exagerado, até por isso que impactou na morte dele. Mas ele deixava o corpo dele muito menos denso, né? Também isso ajuda, né? Exato, perfeito. Então, esse equipamento respondeu a essa pergunta. De onde você tira? Desse momento que você está em relax, relaxado. Aí vem as ideias, porque você vai silenciar a mente tagarela. A mente tagarela não é a sua consciência. A mente tagarela são registros que ela não está nos registros. Ela é como se fosse a energia física, a energia é movimento. Então, são registros que estão em movimento. E fica falando bobagem para você. Aí fica, Aí você... Por isso que você tem aquela vozinha que é a consciência sua, que é você superior, que fala assim, peraí, essa atitude não está legal. E quando a gente não dá valor a essa voz poderosa, que é a sua inteligência infinita, que está ali tentando te dar um toque, você vai muito você vai muito pelos registros normais do ser humano, que é os registros que você tem da sua existência. Da sua existência. Eu falo muito que, na verdade, o que acontece, quando acontece comigo, isso acontece com todo mundo, obviamente, né? Porque você tem um pouco mais ou um pouco menos de conhecimento que não vai acontecer. O que vai acontecer é você trabalhar com isso, né? Por exemplo, eu falo muito, assim, eu nasci assim, eu nasci com isso, né? Quando tem alguma coisa te falando, alguma coisa negativa. Não nasci assim, então isso não é meu. Então eu já deleto ali. Então uso algumas ferramentas assim para poder se deletar, se livrar mais rápido dessa energia que, se você deixar, ela te carrega mesmo, né? Esse equipamento, o Hubble, que está lá e tem o outro agora mais moderno, que eu esqueci o nome dele, ele descobriu galáxias novas que o Hubble não conseguia enxergar, ver. E esse equipamento enxergou lá na frente galáxias que eram como se fosse nuvem, e ele começou a ver milhares de outras galáxias. Então, isso mostra uma coisa também, que muitas pessoas falam que você é o que já está programado aqui, registros, né? Não. Que esse equipamento ele viu uma coisa que ainda não existia. Então, isso prova o quê? Que, às vezes, o que você está vendo não é que está registrado, é uma coisa nova. Uma coisa que você não viu, que não está registrado na sua mente. Então, muita coisa que acontece com a gente, não é que são já está registrado, não.
São coisas novas. Inclusive essas informações, quando você está na vigília, você está descansando, você começa a acessar coisas que são, de repente, que nunca a humanidade viu e está vindo agora para você. Então, por isso que é importante a meditação. O que esse mestre, esse avatar Jesus falou? Olha que interessante, Flávio. Ó. Você quer falar com Deus? O que ele falou? Entra no seu quarto, silêncio, fecha a porta. Sim, sim, é. Isso é uma representação tão clara, com tanta inteligência desse ser. Então, assim, ó, você quer acessar esses registros? Fica em silêncio, fica quietinho. Silencia a mente tagarela. Começa a focar. Tenta equilibrar a respiração, que é a fonte da entrada desse ar, que representa também, que tem nesse processo do prana, né? Que são registros de inteligência, de informações que são codificadas. Por exemplo, relacionado a isso, quando você... Ó como é que funciona, então. Então, quando uma mãe está aqui, até a gente conversou sobre isso, uma mãe está aqui no Brasil, o filho dela está lá do outro lado do mundo, no Japão, acontece algo inesperado lá, ela recebe uma informação imediata, instantânea. Essa informação foi codificada pela essa máquina biológica dela, ela codificou, aconteceu algo. Ela sente aqui o que aconteceu lá sem saber o que está acontecendo. Exatamente, acontece muito com irmãos gêmeos, e visto que pelo o experimento do entrelaçamento quântico, quer dizer, os átomos se comunicam a distâncias galácticas, de galáxia a galáxia. Experimentos, mas começou um experimento de um bebezinho que nasceu e pegou a pelinha que às vezes fica solta no bebezinho, pegou a placenta, levou uma distância de 80 a 100 quilômetros, foi feito um teste com sinais, com pulsos elétricos, conforme dava um pulso aqui, aqui reagia, e dava aqui, reagia lá. Então, um dos testes... Na placenta mesmo, desconectada. Desconectada com o corinho, uma pelinha da criança já nascida. Uau! Então, isso houve uma comunicação à distância. Então, baseado nesse experimento que você se comunica à distância, como uma mãe se comunica, se comunica como? Frequências. Como existem centenas de frequências de rádio e de outros sinais. A Tesla dizia que tudo é energia, frequência e vibração, né? Então, o ser humano está se comunicando com o universo. Agora, você tem que entender, usar esse seu poder para você abrir esse campo que está aqui. É como se fosse uma porta, um portal de entendimento. Se você pega esse poder, você tem o poder. A gente viu que a gente tem muito poder. Sim. Mas se você usa todo esse poder para você se reduzir a nada, eu não sou nada, eu sou um bostinha aqui na Terra, como é que você vai começar a interagir com essas informações que vêm para você? Se você se põe num casulo, a informação vem, pá, bate. Mas a grande dificuldade é as pessoas conseguirem tangibilizar isso, né? Porque ela tá, como a gente falou, tá muito acostumada com isso aqui, né? Com o que é matéria. Ela fala, tá, legal, aprendi, mas não vou botar uma fé que isso vai funcionar, né? Você precisa sempre tangibilizar, e é por isso que é tão difícil tirar essa venda das pessoas, tirar da Matrix, aí vamos dizer assim. Quando, por exemplo, no nosso processo de inteligência, de desenvolvimento, aí de repente você não consegue fazer isso aqui, ó, eu vou pegar isso aqui, eu vou criar isso aqui. Mas Jesus fez isso, ele demonstrou. Quando um braço é ressequido, ele restaurar aquilo ali, o que é isso? É o domínio total da matéria, e de todo conhecimento. Então ele fazia isso instantaneamente. Mas para isso você precisa acreditar que isso funciona. Agora, a gente que está essa capacidade ainda miniatura, você consegue fazer o quê? Você cria, trabalha o processo, você vai trabalhar o quê? Informações que vai vir para você. Você vai trabalhar pessoas com a mesma ideia e você vai processar um trabalho que vai te render recursos para que você possa realizar o quê? Uma fábrica e você produzir isso aqui. Agora, quando você tem o total domínio, você se torna um mini Deus, você vai criar. Olha que interessante nos livros... Você precisa acreditar em você, né? Jesus, nesse poder que existe, muitas informações, por exemplo, nos grandes livros sagrados que está escondido, que foi encontrado agora recentemente, como são livros chamados, são considerados apócrifos, né? Livros
não originais. Mas ali Tomé ele fala muito sobre Jesus, e Jesus fala coisas fantásticas. Inclusive ele fala assim, ó, ele apontou para você que tem tudo a ver que ele falou, se você é feito à imagem e semelhança, e o templo de Deus está dentro de você, quer dizer, a morada de Deus, olha que interessante. Quer dizer que quando ele falou assim para o ser humano, ó, vós sois deuses, em que sentido? Se você tem a essência de Deus, você tem o poder de dentro de você, em miniatura, mas tem a essência, aquele embrião grandioso que você pode crescer e desenvolver. Então você é como se fosse um mini Deus. Por quê? Se você tem um filho, ele não vai ser um homem, que é seu filho, um homem. É um bebezinho, mas é um homem ou uma mulher. Agora, se você é filho dessa essência, você também é o quê? Uma essência, um mini Deus em miniatura. Tem o DNA divino, né? Exatamente, que é o DNA divino. Que é esse... Se você for ver as qualidades de Deus, conhecimento, poder, sabedoria e tudo mais. Inclusive curar, você pode. Curar, pode. Eu falo muito de pôr a mão na água, né? Aquela coisa que o pessoal fala, né? Vamos, né, colocar aqui. Aquela água, ela muda se tem várias pessoas interferindo e fazendo também bastante energia. Até o sabor, a água que não tem sabor, ela cria uma coisa, ela fica meio adocicada, parece, né? Agora, Flávio, eu vou entrar numa área muito legal, assim, para como que você pode usar esse seu poder, Flávio? Tem um tempinho ainda, né, Flávio? Tem. Vai falar sobre isso. Por exemplo, então, falando sobre agora, até agora que a gente se encontrou nesse subir de escadas de entendimento. Então, a gente é um ser energético, somos átomos, temos dentro da gente uma sabedoria infinita. E a gente exterioriza essa energia para fora, e com uma informação. A nossa energia, tudo que você pensa que é uma forma de energia, ela vai antes de você. E quando, por exemplo, agora a gente vai começar a trabalhar a nossa visualização de ambientes que a gente vai. Que você começa a perceber o poder. Quando você vai num ambiente que você não gosta, o que você sente? Escuro. Uma né? repulsa. Uma repulsa, né? Uma coisa escura. Então, retrai. Essa energia, ela é impregnada. A energia boa impregnada, você sente bem. A energia ruim impregnada, você sente ruim. É igual você ir em umas empresas, se a empresa tem um clima ruim, você já sente... Você percebe. Que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, que a gente está casando bastante, a gente está em flow. A gente está casando muito essas coisas, essas informações. E no processo do coach, quando você que é coach também, Flávio, você está em flow ali, o que é? Você está em sintonia. Em sintonia energética, flow. Daqui a pouco você está entendendo tudo que você está falando e você está sabendo tudo que eu estou falando. Você já sabe o que eu vou falar. Está na mesma rádio. Exatamente, interagiu. Então, quando você vai no ambiente, você vê a energia impregnada, ruim, isso denota o seu poder, né? O poder que a gente tem. Agora, eu vou falar uma experiência que eu tive relacionada a isso aí. Sim. A essa energia que foi impregnada. Pode ser impregnada em quadros e tudo mais. Mas eu vou falar, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você, sem entrar muito em detalhe. É só para você ver como é que a nossa mente ela funciona e como que a gente consegue ver cores assim relacionadas a uma pintura e tal. Inclusive ver a aura, dá para ver? Dá para ver, a aura dá para ver. Uma situação que você passou na tua vida espetacular, quando você pensa, você vibra de felicidade. Você não precisa falar o que é, fala só a cor que vem para sua mente. Que cor que é que representa essa felicidade? Rápido assim. Azul. Azul. Beleza. Agora pensa numa situação mais triste da tua vida. Quando você pensa, você não chorar porque você já conformou uma coisa triste. Fala a cor. Cinza. Cinza. Escuro, sim. Escuro. Cinza, escuro, né? Preto, escuro, né? Tá. Agora, nessa coisa bonita que foi o azul, imagine alguns traços que representam esses traços que vêm na sua mente. Traços, cores não, traços, formatos. É mais curvado, assim, mais onda. Onda, curva. Curvas. Beleza. Agora, esse lado ruim que você falou, pensa nesses traçados. Só o traçado. Quadrado, fechado. Assim. Quadrado, fechado. Perfeito, Flávio. Então, agora eu vou falar sobre esse... Eu fui num consultório médico, me consultar, uma coisa ou outra, né? Aí eu vi vários quadros ali.
Então eu estou falando como que a nossa energia ela é impregna nos ambientes, especialmente em quadros. Quando você vê quadro bonito, ali tem coisa boa. Não é que não tem significado legal para você, mas esse quadro já está fazendo uma leitura da sua grandeza que você tem dentro, a consciência, Sim. aquela coisa bonita. Ele transborda você. Transborda aquela coisa bonita, que legal. Mas quando você vê um quadro, na maioria dos quadros, ali tem, quando a pessoa pinta, ali tem angústia, dor, peso, situação que você está passando. É uma forma dela colocar para fora. Colocar para fora. Então, é como que ela colocasse para alguém um dia ver, inconscientemente, pedido alguém de socorro, fazer a leitura daquilo ali. Então, quando eu entrei no consultório, eu estava sentado assim, a porta aqui, esse quadro que eu vi estava aqui e outros quadros bonitos. Nesse quadro, o que tinha nesse quadro? Ele era uma tela preta, escura. Ele me chamou a atenção. Eu bati o olho, olhei para outro lugar, depois eu puxei para cá, para esse quadro. Esse quadro, ele é como ele fala, ei, cara pálida, fala comigo. Presta atenção em mim. Está te chamando. Está me chamando. Então, houve uma interação, um flow ali. Eu olhei para ele e falei assim, eu quis entender o que estava naquele quadro. Então, o que aquele quadro tinha? Movimento, eu percebi o movimento da energia no quadro. Movimento, a energia, tudo é movimento. Ó, movimento funil, daqui para cá. O movimento, como os movimentos das galáxias, tudo é movimento. E que nem o Jung, movimento, você vê que tem um formatinho de movimento. E nesse quadro estava, sabe um jogo de velha? Uma representação, ela colocou a situação dela escura, que é a situação que ela estava, emergencial, ruim, e ela representou por quadro. Sabe o jogo de velha? Sim. E dentro tinha, bem no núcleo ali do foco da energia, tinha uma mancha vermelha, meio amarelada, escura, que representava ela. Depois, no processo de sair daquele funil pesado, ela colocou o jogo da velha, mais 2 traçados, sem esse traçado, quer dizer, ela estava ali, mas sem aquele outro traçadinho, libertando ela. Depois, ela se libertou daquilo ali, foi acompanhando o processo, aí apareceu como que se fosse porteiras. 3, sabe que você vai numa porteira que tem 3 risquinhos, que impede você de passar? Ela estava ainda pedindo, mas ela conseguiu passar pelo processo que eu enxerguei. Na outra, tinha 2, e na outra não tinha mais nada. Então, aí só tinha o quê? Gravetinhos assim, ó, indicando caminho. Um caminho. Então, o que aconteceu? O que eu enxerguei? Ela estava passando por um processo muito grave, tenso, angústia, pensamento suicida que veio para mim. Eu vi ela naquele primeiro quadrado, sabe que você está preso e olha para todo quanto é lado? Estava assim, eu enxerguei isso aí. E eu vi que ela foi, agora ela está conseguindo sair, que legal. Depois, quando ela saiu do funil e foi para uma abertura, a cor estava mais clara, estava meio cinzinha, estava saindo, né? Já estava saindo daquela... Eu entendi que ela passou por uma situação, eu não sabia o que era. Aí quando eu fui lá no consultório conversar com o médico, passar pelo processo, eu falei assim, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Deu vontade de falar isso para ele. Aquele quadro foi o senhor que pintou? Não, foi a minha filha. E os outros também, que estava colorido, tudo bonito, foi. Aí eu saí, aí ele falou assim, não, eu vou conversar com ele. Aí eu voltei, bati na porta, falei assim, eu posso falar sobre o quadro que eu vi lá? Ele falou assim, olhou para mim, pode. Eu falei exatamente isso que eu falei para você. Ele falou assim, isso concretizou a minha leitura. Ele confirmou essa minha leitura, o médico. Porque o médico ele tinha uma noção também dessas informações. Ele falou assim, Luciano, aquilo que aconteceu lá foi a minha filha. Ela separou, era uma pessoa formada, ela não sei se era médico ou advogada, ela estava numa situação horrível da vida dela, negra mesmo, ele falou até no sentido, estava escura, representando uma situação difícil, trauma, medo, angústia. Ela estava se sentindo presa, ela não estava saindo do processo. Então, ela foi se cuidando, depois no processo ela conseguiu se livrar daquela situação. Casou de novo, começou a prosperar na profissão dela e depois ela pintou aqueles quadros mais coloridos, mais alegres, que não tinha muito significado. Você só sabia que era um quadro bonito. Ela estava bem. Que ela estava bem. Então, eu falei, olha que interessante.
por eu ter conversado com esse médico, ele confirmou aquela leitura que eu vi no quadro. Isso mostra o quê? Que nós, seres humanos, quando você tem a percepção, quando você começa A entender, a estudar mais entender você. quem é você e se conhecer o seu Você potencial, conhece o outro também. como Sócrates falou, conheça a ti mesmo para você conhecer o seu potencial, aí você começa a interagir com tudo. Você começa a entender o universo. Jesus falou assim, ó, quando você procura a verdade, procura, bate, busca, você vai encontrar. Você vai se decepcionar com o processo. Você vai ver que não tem nada a ver do que aquilo que você imaginava, mas depois você vai ganhar o universo. Isso quer dizer o quê? Quando você buscou a verdade, se conheceu, você começa a interagir, você acha tudo estranho. Puxa, eu estou vendo uma pessoa transmitindo um quadro, uma informação pesada, eu estou conseguindo entender isso. Você acha estranho, mas depois você vai ganhar o universo, eu estou participando de todo um processo. Eu estou no processo. Estou participando do todo, né? No todo. E eu sou o todo também. Eu estou fazendo parte dos registros acásticos. Então, quando eu quero uma informação, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar em silêncio, meditar e trazer a informação que eu quero. Mas ela não vai vir quando eu quero, ela vai vir no momento certo. No momento certo ela vem. Pronto para receber também, né? Então, Flávio, esse quadro aqui que eu quero mostrar do Van Gogh, será que tem como? Consegue colocar? E Lucas é o nosso especialista aqui. Vai lá. Vai na tela da Globo. Olha que interessante esse quadro do Van Gogh. O Van Gogh, ele foi um homem que a gente vê... É bonita as pinturas? Não é bonita. Eu acho feio as pinturas do Van Gogh, porque não tem traçado bonito, perfeição. Mas aqui tem uma beleza oculta no quadro do Van Gogh. Eu não vou entrar muito em detalhe. Eu vou falar o que eu enxergo. Tem a imagem dele também, né? Aqui tem a imagem dele triste, tem um quadro que tem a imagem dele triste. Então, o Van Gogh foi uma pessoa triste, ele não atingiu o potencial dele. Ele enxergava a grandiosidade, mas ele não conseguiu sair das crenças, dos programas que ele já tinha, ou recebeu, que veio de família. Das crenças limitantes que ele tinha. O grande potencial de Van Gogh é que ele sempre estava buscando algo maior. Então, o que a gente vê aqui, ó? Um yin yang ali, parece um vórtice ali. E o yang, que representa a dualidade. A guerra interna entre o bem e o mal. Que a gente tem uma guerra interna, né? Quando você cede para a ignorância, eu não sou nada, como eu falei lá no começo, Sim. Eu não vou conseguir sair dessa situação, eu não sou nada, e você eu não dou certo, minha vida não Você, às vezes, a pessoa enxerga, como Van Gogh, ele enxergava grandes potenciais, porque ele via a cor escura, esse azul escuro aí, representando aqui o chamado terceiro olho, que é um dos chakras principais da espiritualidade, vamos dizer assim, nessa visão, que todos esses 7 chakras foram enxergados por grandes pessoas, por grandes mentores e pessoas que faziam a meditação. Nessa meditação ele conseguiu ver a aura. Essa aura ele viu esses campos de energia. Tem milhares, né? Mas os principais que representam. Então, Van Gogh, ele conseguia ver a grandiosidade. Eu estou vendo aqui um núcleo, aqui, como se fosse ele estivesse entrando num funil de grandeza, mas ele não conseguia codificar essas informações. Então, não existe beleza de você olhar e ver uma coisa bem... Não é um quadro belo. Belo, né? mas tem a beleza oculta. Oculta não é que é uma coisa misteriosa, não, oculta que está escondido. Que ele mesmo talvez pintou e não percebeu isso aí. Conforme as pessoas vão vendo, quando você vai onde tem essas obras de arte, você vai fazer o estudo, né? O estudo. Pô, quando esses quadros te chamam a atenção, porque aqui tem uma energia, você entra em flow com essa energia. E de cara você começa a ver, ele começa a te dar as respostas. O Van Gogh, ele não conseguiu achar o meio para uma visão mais ampla do poder que ele tinha, o poder de chegar ao universo, e ele se limitou naquela vida medíocre e depois ele suicidou. Então, ó, tinha um conflito interno. Conflito interno, ele não conseguiu sair do conflito. Talvez com religião, alguma coisa assim. Você vê que a igrejinha é pequena, mas
A haste é muito grande, como que a haste estivesse tocando, querendo buscar pela religião. Depois ele tentou por ele mesmo, representando ele uma árvore, né? Sim. E aqui tem mais confusão, parece, né? Junto aqui, tem mais núcleos aqui próximo. E você percebe, ô Flávio, o movimento da energia. Esse é o grande fator também. Ele conseguiu pintar o movimento da energia, a energia em movimento, mas ele não soube codificar. Então isso é fantástico. Você acha que a tatuagem, algumas tatuagens também acabam sendo um pouco essa expressão nas pessoas do que ela está sentindo, do que ela está passando? Mas assim, a tatuagem, ela tem um fator muito negativo no meu ponto de vista energético, né? Que é o quê? Eu sou coach, como eu te falei, mas eu estudei muita energia, eu fiz muitos cursos com mestres nessa área. Então, o que muitas pessoas usam, eu não quero falar muito detalhes sobre isso, que tem muitas pessoas que tá tudo tatuado, é chato, né? Mas dependendo da tatuagem, se você for pintar um quadro de Van Gogh no braço, o que você está trazendo para você aqui? Ele traz uma energia junto, né? Uma energia junto. Angústia, medo. Você não saber do que está acontecendo com você. Parte desse processo que está no seu braço, no seu corpo, ele começa a interagir junto com você. Porque a gente não tem uma interação da consciência junto com a máquina biológica, então ele começa a fazer parte. Você traz para um plano material, né? A escrita, né? Sempre falar, né? E também então escrever. Aquele pequeno ego que é uma informação, uma identidade dele, começa a processar junto com você, começa a entrar em conflito com você. Se você, dependendo da tatuagem, a tatuagem que muitas pessoas suicidam porque tem um valor, um poder energético poderoso. Então, eu não gosto de tatuagem, eu não uso, por quê? Por causa desses fatores. E porque eu não gosto também, mas assim, é pelo o que a informação dessa tatuagem vai provocar na pessoa. Ela traz é como andar com símbolos, andar com coisas que vão trazer aquilo ali, né? Na energia, na produção da eletricidade, existe um processo muito legal. Quando você vai gerar a eletricidade, o que acontece? O ímã passando numa bobina, em 4 bobinas principais, né, ela vai dar pulsos. Então você tem um pulso positivo, um pulso que vai, e tem um pulso negativo que é chamado eletromagnético. Reatância indutiva, que é uma resistência à produção da eletricidade. Então, a energia está vindo e tem uma reatância. Como que a energia quisesse vir, a reatância é uma energia segurando. É uma energia fraca, mas ela segura. Então, todo um processo de uma energia que você põe para impedir você de descobrir o seu poder, ela vai ser um impedimento para você se desenvolver cada vez mais, porque vai ter uma energia negativa te segurando, como uma âncora para você não descobrir o seu potencial maior ainda que você tem. Você vai descobrir, mas de repente uma tatuagem pode te segurar um pouco. Vai fazer você perder tempo precioso para você nesse processo. Tempo. Não quer dizer que você não vai chegar, mas vai chegar, mas vai diminuir bastante. Agora, Flávio, onde que eu posso usar de maneira prática esse nosso potencial? A gente viu aqui como que a gente interage, como que você consegue interagir nos ambientes. Imagine agora, Flávio, imagine uma equipe de 40, 100 vendedores. Eu vou falar o lado negativo e o positivo. Então, a pessoa não conhece o potencial, ele está perdido aqui, não sabe o potencial que ele tem. Então, se ele não sabe o potencial que ele tem, ele vai usar o potencial para o negativo, né? Para ele se limitar. Então, por exemplo, existem compensações. Eu não consigo prosperar, eu não consigo vender, a minha vida é medíocre, eu não quero crescer, eu não consigo. Então, eu vou compensar essa deficiência, eu vou beber, eu vou ficar com os amigos, eu vou distrair. Vou fugir disso aí. Compensação, para você relaxar. Então, mas se você não sabe o seu potencial, o que você vai fazer? Você quer ficar naquela compensação demais. Aí fica demais na compensação e não fica aqui. Você vai trabalhar segunda-feira. Domingo você está lá bebendo com os amigos, batendo papo, com as conversas fiadas. Aí você chega tarde em casa. De repente você nem levou a esposa, você vai brigar com a mulher já vai brigar com você. Você vai dormir mal porque você está com ressaca. Não vai dormir bem, você vai ter pesadelos, vai acordar em cima da hora, não vai tomar um café legal. Você vai trabalhar reclamando da vida,
a minha vida é uma merda, eu não consigo ligar. Ou hoje eu vou conversar com aquele cliente lá, ele é chato. Então você vai criando um monte de coisa. Chega lá na empresa... Você vai colapsando aquela energia. Exatamente. Chega na empresa, o que você vai fazer? Para os seus colegas, você vai até contaminar. Puta, hoje é segunda-feira, eu vou ter que ligar para aquele cara, eu tenho um cliente chato, ele é assim, eu não consigo vender para ele. Então, o que acontece? Você já bloqueou aquela venda. Somatizando, né? Você contaminou seus amigos, toda essa energia, desde que você, da noite, desde o amanhecer, o dia inteiro, já está indo para o seu cliente. Se você conhece o seu cliente, ele está recebendo toda essa energia. Ele está fazendo o quê? Codificando. Lembra lá daquela... Somos antenas, né? Que ele vai recebendo lá. Sabe o feijãozinho que cresceu, que você jogou uma energia, ele codificou Sim. aquilo ali? Essa energia, como é que ela foi? É o cliente, é o feijãozinho. É, o cliente. Ela foi como uma informação, o feijãozinho codificou e produziu aquela energia boa, ele cresceu. Ele falou assim, o meu mestre está pedindo para mim crescer e eu vou crescer. Eu quando vou fechar alguma coisa, vou em alguma negociação, reunião, alguma coisa, eu já visualizo mesmo eu fechando o acordo. Perfeito. A mão. É assim que funciona a coisa. Eu já visualizo o cara sorrindo, eu sorrindo, a gente fechando o acordo. Você vive enchendo aquilo ali, sentindo o cheiro do negócio. Exatamente, eu já vejo... Então, isso é a maneira errada. Ele não vai vender, o cliente ligou para o cliente lá, fulano, eu não quero não gostei. Porque ele sentiu toda aquela coisa, aí falou, aquele cara, não vou vender, eu não quero comprar com aquela pessoa. Alguma coisa induziu ele a fazer isso. Agora, imagina o contrário. Chega lá, ele foi divertir, levou a esposa comigo. Vamos divertir um pouquinho. Agora, bem, eu tenho um projeto, nós temos um projeto, eu quero progredir, eu quero crescer. Ele já sabe o potencial que ele tem e como funcionam as coisas. Que ele como o potencial dele, ele pode criar possibilidades. Então, ele já deu hora. Amanhã a gente vai acordar cedo, eu vou acordar cedo. Ele vai dormir bem, porque ele vai chegar cedo, vai tomar um banho, vai dormir bem. Chega de manhã, ele acorda um pouquinho mais cedo, ele vai tomar um banho, vai tomar um café reforçado. Ele já vai na trajetória até a empresa, pensando, hoje eu vou falar com o seu João lá, eu tenho certeza que ele vai comprar. Por mais que hoje ele não esteja bem, porque é como eu, ser humano, mas eu tenho certeza que ele vai comprar. Porque eu já estou jogando uma informação para ele antecipar. Já está emanando, colapsando aquela energia. Chega na empresa, o pessoal, vamos quebrar a meta, hoje é o dia meu, hein? Hoje eu vou vender para arrebentar. Então, o que acontece? Ele vai incentivar os seus amigos. Quando ele ligar lá para o seu João, o seu João já recebeu toda aquela coisa positiva, legal. O seu João vai falar o que para ele? Rapaz, fulano, que bom você ter ligado, que eu estava precisando disso. Aí você fechou uma venda, de repente, de 100 mil, de 20 mil reais, 30 mil reais. E todo esse processo que vai te estimular, você vai vender, fazer a mesma coisa com outros clientes. Por isso que é aquela diferença, Flávio, de um vendedor que vende muito e um vendedor que não vende nada. Porque tem um processo, ele... às vezes consciente ou inconscientemente. O nível técnico é até parecido, mas ele não consegue andar. Tem técnica de venda, né? Há dano que se recebe. Mas o que acontece? Frases pontuais que você vai fazer um copy, por exemplo, de venda, né? Que é um processo. Sim. Seu João, eu estou vendendo esse produto para você aqui, de novo. Vamos aumentar suas vendas, que esse produto vai aumentar suas vendas, que você já está fazendo um processo legal de técnica de venda e dano para receber. Agora, além disso, você está levando a energia que as pessoas elas não entendem esse processo que é poderoso. Todo o nosso processo dia a dia, em tudo na nossa vida, é energia. Ela está por detrás de tudo isso aí. Você viu a diferença de uma pessoa positiva e outra negativa? Sim. Uma fábrica bem sucedida, a outra não. O CEO da empresa não sabe nada. Ele quer produzir. Ele encara os seus colaboradores como trabalhador comum. Aqueles caras têm que produzir para mim. Eu pago para eles, eles têm que produzir. Então, de repente, os gerentes, ele instrui o gerente, pega no pé dessa turma, eu estou fechando uma parceria, eu estou fechando uma venda grande, eles têm que produzir no meu prazo certo. De repente, esse CEO, ele nem pisa no chão de fábrica. De vez em quando ele vai lá, mas quando ele vai carancudo, bravo, olha pro pessoal, gerente, muda isso aqui que eu não gostei. Sabe? E o que ele está fazendo? Ele está introduzindo uma energia que ele não sabe, né? Que é muito poderosa. Ele está afetando quem?
a principal ferramenta que ele tem é o que é o colaborador. Porque o colaborador, ele tem tanto poder quanto ele, só não tem cultura. Mas esse CEO não sabe nada desses processos de energia e como você consegue, e de inteligência emocional. Também os seus gerentes e os seus líderes. Então, o que ele vai fazer? Se você trabalha com produto perecível, esse colaborador, o que ele vai fazer quando ele vai produzir? Lembra da Emoremoto? Sim. Da florzinha, o feijão de feijão? Ele vai emanar uma energia ruim. Aquele meu chefe é um canalha, ele não valoriza a gente. Ele não dá uma refeição adequada para a gente, ele não dá um lugar para a gente descansar, ele não dá informações. De repente o equipamento pode ser última geração, mas ele não dá o que é básico para o colaborador produzir para ele, que é energia. Sim. Esse colaborador, o que ele vai fazer? Ele vai exteriorizar aquela energia ruim nos produtos. O produto, ele vai fazer o quê? Ele vai degradar com o tempo. Vai dar defeito, dar problema, vai Exatamente. travar. Ele não vai produzir com quantidade, não vai ter qualidade. O pessoal dele, aquela equipe negativa, não vai vender o suficiente porque não sabe. Agora imagine a equipe de venda já foi instruída, muda tudo. Agora imagine o CEO que sabe todo esse processo. Ele recebeu o treinamento, ele quis buscar o treinamento. O que ele vai fazer? O meu colaborador é a minha ferramenta principal, eu tenho que cuidar dele. Faz reunião com seus gerentes, diretores. Vamos cuidar melhor dos nossos colaboradores. É ele que vai produzir para nós, é ele que vai exteriorizar a energia, é ele que vai dar quantidade e qualidade para nós. Então, o que a gente vai fazer? Melhorar a alimentação, uma alimentação variada. Eu vou construir um lugar para eles poderem descansar, jogar, uma bibliotequinha para ler livros. Periodicamente eu vou fazer palestras para estimular eles a crescerem. Sim, sim. O que ele vai produzir, esse colaborador? Eu tenho uma meta agora, eu fechei um grande negócio, eu tenho que um prazo para entregar. Se vocês me ajudarem a eu entregar esse produto no tempo certo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma alimentação especial, eu vou dar uma gratificação no salário para vocês. Então podemos dizer que empresas felizes com colaboradores felizes vendem mais. Vendem mais, com qualidade. Por exemplo, Flávio, olha que interessante, eu compro carne dessas embaladas, fechadas, né? Uhum. Chamada a vácuo. Hoje, como é que eu compro essa carne? Quando eu vou comprar, eu escolho a carne, eu falo assim pro rapaz lá, faz um cortinho na carne, na embalagem, eu vou sentir o cheiro. Porque eu já comprei várias vezes, Flávio, essa carne, chegou em casa e estava com um cheiro ruim. Por quê? O que eu deduzi? Se é a mesma série de produção. Então, de repente, uma pessoa estava legal. Então, ele produziu, ele exteriorizou energia naquele produto, ficou legal. Mas um colaborador chateado com o chefe, ele não me valoriza, então não quer nem saber. Ele está exteriorizando sem querer aquela energia ruim, de raiva, Sim, de ódio. vai passando, né? Vai passar para o produto. Pro alimento. E a mesma série, porque era para ser tudo igual. Por que uma está estragada, a outra não? Porque tem processos de energia. Então, se o CEO sabe de tudo isso... Estraga mais rápido, sim. Se o CEO sabe de tudo isso, Flávio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todo esse trabalho com o colaborador vai vestir a camisa e vai produzir o máximo para aquela pessoa. Ele nunca vai querer sair daquela empresa, porque ele vai ter um salário legal, ele vai ter reconhecimento. O CEO está passando ali, está dando um sorriso. Ô, pessoal, como é que você está aí? Vai ter movimento, né? Então, ele já vai mudar até a maneira dele pisar o chão de fábrica, ele vai pisar mais vezes. Ele vai falar, pessoal, estou gostando do trabalho de vocês, mas vocês têm mais a melhorar. Eu tenho certeza que vocês têm potencial para isso. Então, inteligência emocional. Então, tudo isso vai gerar o que para a fábrica dele? Qualidade, boas vendas e aquela empresa que está estourando nas vendas. Começa a crescer. Legal, Luciano. A gente vai chegando agora no quadro Lasca o Bambu. Vamos lá. Né, que é com carinho no convidado. E a gente vai ter uma rodada de perguntas e é meio bate-bola. Tá? É uma coisa mais rapidinha. Então, eu vou mandar logo uma aqui que é uma bem rápida. Só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. É. Se você tiver essa mentalidade, você vai abrir, lembra você se ignora, eu só sei que eu nada sei, você vai abrir para o conhecimento, para você sair do estado de limitação para um estado de possibilidade, porque eu estou abrindo para o conhecimento, eu quero aprender. Tem uma frase legal que é, o sábio diz, me ensina,
O ignorante fala, eu já sei. É mais ou Top. menos isso. Muito boa. Como prosperar e ser feliz sempre? Reconhecendo o seu potencial. Estudando, lendo mais, se preparando, tendo a percepção do seu entorno, dos ambientes. Nós somos o resultado, Flávio, de 5 pessoas ao nosso redor. Pode ser 5 pessoas boas, mas elas estão fazendo de tudo para te limitar no mundinho delas. E eu quero sair desse mundinho, eu quero prosperar. Então, sair, aumentar o meu conhecimento, sair, de repente, daquele ambiente que eu estou negativo. Aumentar o network em ambientes Network, diferentes. Né? Exatamente. O que o Luciano de hoje diria para o Luciano de 5 anos de idade? O que eu diria? 5 anos de idade. Você está no caminho, você venceu. Que eu faço muito aquele, depois que eu aprendi, eu faço muito uma volta do meu interior, aquela criancinha triste, eu fortaleço ela, porque naquele processo houve muitas crenças, né? Eu fortaleço ela para ela me fortalecer aqui no adulto. Então eu falo assim, você está no caminho. Se você fortalecer ela lá no passado, você está fortalecendo o Luciano de hoje. É uma energia, imediatamente você já se fortalece. E isso eu falaria para mim hoje, Luciano, você está no caminho, porque eu estou trabalhando a criança. Ah, show de bola. Essa é uma dica. Quais são as chaves importantes e fundamentais na sua visão para o sucesso? Percepção. Percepção. Percepção do seu poder. Quando você conhece o seu poder, você vai se iluminar. O que é a iluminação? É você conhecer o mal e o bem. Vou falar um pouquinho de Buda rapidamente. O Buda, ele iluminou por quê? 500 anos antes de Jesus. Ele brigou com os monstros dele. Então, mas ele não falou assim, ó, a minha vida é maravilhosa. Não. Ele viu o lado ruim e o bom. Ele brigou com o lado ruim, diferente do Van Gogh, né? Ele se iluminou porque ele teve a percepção da grandiosidade então, dele. através da sua escuridão que você chega na sua iluminação. Exatamente. Você tem que enfrentar a sua escuridão. Enfrentar seus medos. Ah, show de bola. Já é uma chave importante para quem está ouvindo aí. Se fosse o seu último dia na Terra, o que você deixaria de mensagem e legado? Se fosse o meu último dia na Último dia Terra, hoje. o que eu diria? Não vai ser, graças a Deus, né? Avance cada vez mais. Tem chão ainda para você. Avance. Vai fazendo o bem. O bem nunca... O bem só constrói, né? Se você tem o último dia, fala, deixa eu fazer mais bem. Mais bem. Mais coisas boas. Que eu vou Nesse instante, né? eu plantio para mim. O que eu plantar, eu vou colher. Qual foi o seu maior desafio emocional que você enfrentou? Uma coisa que te travava e você enfrentou. Hoje eu sou palestrante. Quando eu era gago. Uma gagueira incrível. Você era gago? Gago. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Imagine eu como palestrante, eu fazer uma palestra, gago, tá? Não tem como. Então, foi um processo de conhecimento do meu potencial, a minha esposa me ajudando, livros, cursos. Autoconhecimento profundo. E conhecendo o porquê eu fiquei gago, entendeu? Tem um processo. Foi na raiz lá do problema. Foi na raiz e trabalhei esse potencial, exteriorizando para fora toda essa angústia dessa informação que representava o medo, despertou eu falando corretamente, mas é um processo. Olha só, para quem tá ouvindo aí, quem tem, acho que 90% das pessoas prefere morrer do que falar em público, né? Então, o Lucas já deu um ok ali, então. É literalmente morrer, é um medo forte mesmo. A pessoa não subo no palco de jeito nenhum. Então, você conseguiu vencer isso. E quando você conhece esse seu potencial, você vai subir no palco dando risada. Você vai ter os desafios, mas você vai vencer. Isso, e cada vez que você supera um degrau, né? Nesse degrau do conhecimento que você falou, você avança mais, né? Avança mais. Os outros bloqueios vão se destravando meio que de uma forma mais rápida, né? Tá, legal. Muito top. Qual a história de cliente ou de pessoa que você teve que te emocionou profundamente? Cliente. Ou alguma pessoa que você atendeu? Foi uma pessoa, foi uma médica, né? Super competente, que eu gosto muito dela. E ela estava meia perdida no processo de percepção
de se encontrar, né? De se encontrar. O que eu quero para mim, O entendeu? que eu vim fazer aqui? Como essa mocinha daquele quadro, ela era uma, Dado o quadro lá do... não é ela, mas assim, a outra pessoa, mas ela estava perdida. Então, ela, a minha, o ponto alto do que eu consegui ajudar ela a um pouco eu, logicamente um pouco as outras pessoas e um pouco ela, mas ajudei ela a ter clareza de quem ela era, de quem ela é e como ela conseguiria avançar e criar a possibilidade, avançar lá onde ela, qual era o sonho dela? Era isso. Então você vai alcançar. Você abriu a mente dela para enxergar novos caminhos. Ela entendeu que ela tinha possibilidade de alcançar o que ela queria. Ela estava limitada. Quando você está muito no problema, você fica preso nele, né? Você não enxerga as possibilidades. Então foi um despertar. Eu ajudei a pessoa a se despertar para uma possibilidade. Boa. Qual o momento mais feliz ao longo da sua jornada? Quando eu comecei a questionar a minha vida e as minhas coisas. Lógico que tem muitos momentos. Sim, claro, nascimento de filho, casamento. Filho, esposa, tal. Mas o que me despertou foi eu me questionar a minha vida, as coisas que hoje, tudo é um questionamento, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu não quero ficar nessa vida medíocre, eu quero despertar para uma possibilidade. Não quero ser medíocre, eu quero fazer algo maior. Então foi essa busca do conhecimento. Eu fui buscar o conhecimento para me poder ter uma percepção maior do que eu queria para mim. E qual que é a resiliência que você teve que ter no momento de incerteza? Uma incerteza forte na sua vida, como que você tratou isso? Como você manteve a resiliência? Porque dá aquela angústia, né? Sim. Eu tenho dentro de mim um processo assim que são características, né? Várias características, né? Mas a paciência. Eu sou uma pessoa que eu sou paciente. Eu sou uma pessoa que eu não me desespero. Eu me consigo ter paciência para esperar o momento. E agora antes do ápice de eu encontrar o que eu queria, a paciência de esperar, de ter essa resiliência de esperar, estudando, encontrando até atingir o meu objetivo. Então é mais ou menos o que diz no manual de instrução, né, da Bíblia, fala assim, tem de bom ânimo, né? Exatamente. Manter esse bom ânimo, e aguardar o tempo certo, né? Toda coisa tem seu tempo, seu momento, né, para acontecer. O que você mais aprendeu sobre você mesmo, sobre si mesmo, até hoje? Que eu sou um filho de Deus, com um potencial incrível, grandioso, como todo mundo tem, e eu posso chegar aonde eu quiser, e eu estou num processo de crescimento, de evolução, e eu vou chegar onde eu quero. Determinação. Foco, clareza. E crendo em todo esse conhecimento que Deus deu para mim e deu para todo mundo. E para finalizar, o que você falaria para você do início da sua jornada, não falo de 5 anos, mas do início da sua jornada nessa questão do autoconhecimento? De você conhecer você mesmo, que é o foco de hoje, né? O que você falaria para você, né? Eu falaria assim, Luciano, eu estou contente com você, que você está conseguindo, você está tendo uma percepção maior de você está crescendo, você está subindo a escada do conhecimento. É mais um degrau. Mais um degrau, mais do conhecimento, mais chegando nos seus objetivos. É um step a mais, né? É isso aí, Luciano. Brigadão por você ter vindo hoje. Foi um papo muito bom. Tem um conteúdo denso, né? Que espero que as pessoas peguem também. E eu deixo a palavra para você, deixar suas redes sociais, que se você quiser falar, mensagem, quiser falar direto para a câmera, mandar alguma coisa, fica aí a palavra para você falar. Finalizar. Em primeiro lugar, Fábio, eu vou agradecer. Passou rapidão. Essa experiência de estar com você, uma pessoa que em pouco tempo que a gente se conhece, uma pessoa especial, eu faço uma leitura muito legal da tua energia, do seu potencial. Você tem muito eu espero que os seus objetivos alcancem muito mais do que você espera. E o que eu digo para todas as pessoas que não desista de você. Não desista nunca de você. Você tem potencial. Por mais que você esteja numa situação limitada, você pode chegar onde você quer. Então, acredita no seu potencial. Você é um filho de Deus, você tem essência divina aí dentro. Sensacional, forte, hein?
E a gente vai ficando por aqui, Luciano, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Lucas, também deu apoio total aqui. E a gente fica por aqui, o Didcast volta em breve com mais episódios aí para vocês. Beleza. Um abraço. Agradeço, Valeu, Flávio. Luciano, um abraço. Até Obrigado. mais.